Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, nosso Deus, em oração. Feche seus olhos, leva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Também neste momento queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tens realizado em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente agradecer ao Senhor pela nossa salvação, que somente o Senhor Jesus poderia nos dar. Meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar diante da Tua presença, diante do trono da Tua graça. Toma a direção deste culto, do louvor, da adoração, da palavra, de tudo que será feito, para que seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Envolve esta casa, este lar, este local onde esta pessoa está participando deste culto. Envolve a todos, Pai, a família, as pessoas que estão presentes. Envolve também aqueles que estão em deslocamento, estão trabalhando e estão em outras atividades, mas que estejam totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos este culto agora nas Tuas mãos. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que seja tão somente o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a tratar das nossas almas, a fortalecer aos nossos espíritos, Senhor. Oh, toma a direção de tudo, Senhor, que será feito agora. Acalma esse coração, traz o fortalecimento, a resposta, o crescimento e renovo espiritual, porque nós dependemos do nosso Senhor Jesus e sem Ele nós nada podemos fazer. Então, meu Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela semana que se encerrou ontem e por essa nova semana que se inicia no dia de hoje. No nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já pedi 2 vezes para ele para aqui, não foi? Glória a Deus, Jesus está aqui ainda. Bom, vai falando com o Malf que está pedindo para entrar, né? Porque senão tirando uma atenção. Assim, agora vamos ouvir aquilo que Deus tem colocado no coração do nosso irmão Luiz, né? Para compartilhar com a igreja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, né? A irmã Jaqueline, a irmã Maria Cristina, a irmã Luiz, e a você aí que está participando, aonde esse vídeo está sendo aí inserido, né? Na plataforma que está sendo inserido. Um bom dia na paz, na graça do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo. Então, irmão Luiz, irmão, está agora com a palavra aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora no simultâneo e os que vão também nos acompanhar. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, estamos aqui em mais um culto ao nosso Deus, onde iremos discernir a sua palavra. Graças a Deus por isso. Essa palavra, ela tem o poder de sondar os nossos corações, o poder de nos transformar, o poder de nos libertar. Essa palavra que nos revela a nossa fragilidade e que o quanto nós dependemos de Cristo para a reconciliação com Deus. Essa palavra é como um espelho que nos mostra que somos pecadores e que a graça de Deus em Jesus Cristo é que nos salva, é que nos mantém firmes nessa terra.
Hoje eu quero compartilhar um pedacinho da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 12 ao 18. Epístola ou carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 12 ao 18. Então vamos passar a leitura. Bom, a minha Bíblia é a versão Ferreira e atualizada, né? Então vamos lá. Aqui no início do versículo, no subtítulo, Filhos e Herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Bom, então agora eu vou começar a fazer a leitura, mas aqui tem a nossa certeza, aqui ele fala da nossa certeza, da nossa esperança, que é a eternidade. Então vamos ler com calma. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne e constrangidos a viver da carne. Ou seja, nós não somos mais controlados pelo ímpeto da nossa carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, o mais importante aqui é o seguinte: ele fala de uma questão de que quem tem o Espírito Santo, dentro do Espírito Santo em si mesmo, começa a ser constrangido pelo Espírito e é levado ao arrependimento quando comete alguma coisa que não agrada a Deus. Então ele fala assim, que pelo Espírito Santo somos mortificados, mortificados os feitos do corpo. Ou seja, é aquela mudança de comportamento. É o Espírito Santo que gera em nós a mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento é que prova que nós certamente seremos ressuscitados, porque somos movidos, somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Ele reside dentro de nós. Se ele não residisse dentro de nós, nós seríamos controlados pela nossa carne, pelo desejo do nosso corpo. Mas nós precisamos entender que não significa que, pelo fato de termos o Espírito Santo em nós, não significa que o nosso corpo não tenha inclinação pelo pecado. Ele tem. Nós continuaremos vivendo aqui nessa terra, nós pensaremos coisas erradas, nós, infelizmente, mas cada vez menos, cometeremos erros que vão desagradar a Deus. Mas, como eu disse,
cada vez menos. E ele vem agora no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então vamos lá. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E Ele colocou em nós uma coisa que os animais não têm, que é o espírito. Os animais têm corpo e alma, mas nós temos corpo, alma e espírito. E isso faz toda a diferença. É isso que nos permite termos comunhão com Deus. É isso que nos mostra que a obra da criação só pode ter sido feita por Deus. Portanto, os que negarem a Deus até o último dia de suas vidas, eles são indesculpáveis, porque recusaram a Deus. Em outras palavras, os que recusarem Jesus, os que não receberem a Cristo, rejeitarem a Cristo, estarão rejeitando a Deus, o seu Pai, e com certeza vão passar para a morte eterna. E muito bem, e a palavra diz que quando nós recebemos a Cristo, nós somos feitos, transformados filhos de Deus por adoção. E aqui ele fala que nós não temos mais nada, mas recebestes, ou seja, o Espírito Santo vem morar em nós, o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba. Abba, lá nessas línguas a gente fala Abba, mas o certo é Abba. Aí ele põe uma vírgula e traduz Pai. Por isso que nós chamamos meu Pai, porque o Espírito Santo habita em nós. Por isso que nós enxergamos que nós temos um Pai espiritual, não só um pai e uma mãe carnal, mas nós temos um Pai espiritual. Isso nos mostra que nós somos cidadãos das alturas, porque somos filhos adotivos de Deus. É como se fosse um astronauta que fosse para a Lua e chegasse lá e se despisse daquele traje. E ele iria morrer imediatamente. Nós estaremos com Deus pelo seu Espírito. O Espírito de Deus é que vai nos levar, nos permite, com o corpo glorificado, nos levar às regiões celestiais, mas sem esse corpo contaminado pelo pecado. E continuando, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Por que nós sabemos que testifica? Porque ele nos incomoda. Ele não diz, não, eu fui agressivo com fulano, eu não devia ter falado aquilo, eu me omiti naquela situação. Então, essa testificação, essa comunhão, esse arrependimento, esse incômodo é que prova que nós somos filhos de Deus. E ele continua, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, nós vamos herdar a Deus, assim como Jesus foi. Aqui tem uma coisa, é muita coisa para se falar, que na verdade eu vou tentar simplificar. É muita coisa, nós somos herdeiros. Então Cristo também é herdeiro de Deus, e nós teremos um corpo glorificado e estaremos diante de Cristo. Nós veremos a Cristo. Dizem alguns teólogos que nós não precisaremos mais ter sangue, porque o sangue de Cristo foi derramado para uma única vez para ser feita toda a justiça em todo o universo.
Mas isso é apenas um detalhe, isso não muda a pregação. O que interessa é que ele fala em filiação e herança e também fala se com ele sofremos, ou seja, Jesus sofreu. É normal que os cristãos sofram. Não existe aquela teologia do é só vitória. Não, pare de sofrer. Isso também não é verdade. Se Cristo sofreu, vamos nos lembrar que os apóstolos, todos, à exceção de João, foram enforcados, mortos, perseguidos. Só João que teve morte natural. O resto morreu todo mundo. Decapitado, enforcado, comido por leão, todos. Então, nesse mundo, nós seremos perseguidos. E Jesus falou assim: é certo que nesse mundo vocês vão sofrer aflições, mas eu venci o mundo. E nós também venceremos. Ou seja, quando nós somos co-herdeiros, filhos de Deus e irmãos de Cristo, tudo que o nosso irmão mais velho passou, nós também passaremos, para o bem ou para o mal. Mas existe uma, uma esperança que vai nos manter animados aqui, que ele fala no versículo 18. Porque para mim tem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, aqui ele fala da glorificação do nosso corpo. Então, nós temos que viver assim: tudo bem, eu estou sofrendo aqui, haverá dias em que nós ficaremos tristes, inconformados, sim, mas nós precisamos ter em mente o alvo. O nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é Cristo. Então, ele deixa nesse versículo 18, que ele fala do sofrimento e da glória, mas ele deixa aqui o que nos está reservado é incomparável com os sofrimentos desse mundo. Então, pastor Aguilar, eu encerro por aqui. Eu peço que o senhor corrija alguma coisa que eu tenha falado de forma correta e eu agradeço. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra sempre aqui objetiva, né? Trazendo para a gente aí recursos, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, né? E o irmão começou a falar daqui da questão do Espírito e a mudança que ele faz sobre as nossas vidas, né? Comprovadamente, achei muito interessante. E que também nós não somos os invencíveis ou os imbatíveis em relação ao pecado, né? Que ainda nós somos sujeitos ao pecado, mas não dominados por ele, né? E aí o irmão toca naquela parte da nossa comunhão com Deus, que é diferente dos animais. Nós temos uma consciência e nós temos uma semelhança, né, moral com Deus. Então, aquilo que é certo e errado, ainda que a pessoa ela não tenha se convertido, ainda que ela ainda não conheça o Senhor Jesus, mas isso já foi colocado na mente de cada um de nós. Por isso que no julgamento final, não vai ter desculpa de dizer: mas eu não sabia, mas eu não conhecia, porque isso é revelado através das coisas criadas, isso é realizado revelado através da própria natureza, né? Então, interessante também o irmão tocar nessa parte. Também que somente através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, é que nós podemos, né, alcançar as coisas espirituais. Muito bom isso aí também. E o convencimento, né? Você não pode falar que o Espírito Santo é o nosso tacógrafo, né? Ele vai mostrar pra gente quando a gente está errando a velocidade, está desviando do caminho. Então ele vai ajustando, fazendo com que nós tenhamos aí o arrependimento, a vontade de se consertar, que a gente se sinta constrangido. Não é possível para a pessoa que se converteu ao Senhor Jesus, ela se sinta bem na prática do pecado. Ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir muito triste, muito constrangida e uma necessidade muito grande de se arrepender e se consertar com Deus, e tem que fazer isso mesmo, né? É o que tem que fazer, né? Gostei que o irmão falou não só vitória, né? Então é só vitória, né? Tá, aquela euforia, aquela alegria,
E, na verdade, muitos se decepcionam por causa disso, porque a vida do Senhor Jesus aqui na Terra foi uma vida de sofrimento. Ele não tem uma vida de só vitórias. Claro que tem momentos, né, de alegria, momentos de confraternização, mas também muitas decepções e muita injustiça, principalmente no final. Né? Foi uma vida, no final, muito triste. Mas o importante é que quando ele termina essa caminhada dele aqui na Terra, ele termina com a vitória. Ele triunfa sobre todo o poder do mal. Isso para a gente entender que a nossa vitória completa é só quando nós terminarmos a nossa jornada aqui na Terra. Enquanto a gente estiver nessa Terra, a gente está sujeito, sim, aos problemas, às lutas, aos sofrimentos e também, o irmão Luiz tocou muito bem, as partes alegres, as vitórias, né, as compensações. Então, vamos passar por ambos os lados e precisamos estar espiritualmente, psicologicamente, fisicamente preparados para estas coisas. Eu gostei que o irmão falou da questão do apóstolo João, né? Ele foi o único que não morreu, né? Aí na hora que o irmão falou isso, eu pensei aqui, né? Que é a verdade. Não foi por falta de tentativa, né? Eles botaram ele dentro de um tonel com óleo quente lá para ele ferver no óleo. Imagina, óleo quente fervendo lá, diante de toda uma plateia lá, todo mundo torcendo para ver o homem derretendo óleo, e o homem ficou lá tomando banho como se estivesse numa banheira, né? O poder de Deus ali estava tomado. Então não foi por falta de tentativa, mas todos os demais, o irmão Luiz falou muito bem, morreram. Não só os apóstolos que nós conhecemos na Bíblia, muitos discípulos do Senhor Jesus deram a vida, entregaram as suas vidas, porque estavam olhando para algo muito maior. Então a gente tem que olhar para aquilo que é maior, aquilo que Deus está prometendo para nós, que é a eternidade de glória, na presença de Deus, a salvação eterna. É isso que nós devemos olhar, né? E o irmão tocou desde o começo até o final na questão que nós somos herdeiros de Cristo, né? E um herdeiro, ele pode herdar tanto os bens, né? Mas ele também pode herdar, né, as dívidas, né? Ou seja, nós podemos herdar tanto as coisas boas, as coisas vitoriosas, mas durante essa caminhada, tá? Não estou falando da eternidade, estou falando durante essa caminhada, essa peregrinação aqui nessa terra, nós podemos herdar também os momentos tristes, as lutas, os problemas, injustiças, né? As nossas próprias falhas, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil porque ela está precisando corrigir alguma coisa e ela insiste em não corrigir, faz do mesmo jeito e continua sofrendo a mesma coisa. Então, pedir orientação a Deus. Irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando para trazer sempre uma palavra e traga para a gente aí recursos, né, durante a nossa caminhada, né, durante a semana, durante a nossa vida. Que Deus abençoe aí a sua vida, tudo aquilo que é apoio, colocar debaixo da sua responsabilidade, da sua Cristina também. Em nome de Jesus, abençoe lá o trabalho, né? Aquele trabalho abençoado, eu estava vendo ali lá no Instagram, parabéns. Que Deus continue ali abençoando cada vez mais ali, nessa obra maravilhosa, na sua vida espiritual, na sua vida psicológica, emocional, familiar e na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida aí, que Deus continue abençoando rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 545 da harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para nos perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Glorificado seja o nosso Deus. Então, vou convidar os irmãos agora a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Amém? Vou orar aqui a Deus pedindo sabedoria enquanto os irmãos vão aí localizando a palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, a nos revelar. Seja o Senhor a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então à leitura, a partir do versículo 13. Temos um título aqui que é Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vimos aí que o Senhor Jesus estava indo para participar com os seus discípulos da Páscoa dos judeus. E quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa desagradável lá no templo, né? Ele chega lá, o templo é um lugar de quê? Você vai para a igreja para orar, não é isso? Para ouvir a palavra, para ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos, ou seja, para coisas espirituais, para as coisas que nos aproximam de Deus. Então imagine você entrando no templo, né? E na sua igreja, né? Onde você vai cultuar a Deus, você entrando naquele local e tem pessoas ali vendendo
vendendo coisas, né? Tem uma irmã ali que está vendendo bijuteria, tem um outro irmão lá que está vendendo empadinha, tem um outro irmão ali que está fazendo uma rifa, né? Tem outras pessoas ali que estão conversando sobre o futebol, né? As apostas do futebol, e não tem ninguém ali orando, não tem um louvor de fundo para iniciar o culto, né? Você deve ficar um pouco, se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que está buscando a Deus com seriedade, acredito que você vai ficar muito decepcionado de entrar nessa igreja e encontrar dessa forma. Agora imagine o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus, né? Ele entrar na casa do Pai, né? Na casa que é para buscar Ele, e o que ele encontra ali, né? Aquela situação que nós vamos ver aqui hoje nessa palavra. Uma palavra que está mostrando para nós que a casa de Deus é uma casa de oração, é uma casa de aprendizagem da palavra de Deus, é uma casa de buscar as coisas espirituais. O templo é para buscar as coisas espirituais e não as coisas aqui dessa terra. Então começa assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, o que nós estamos vendo aqui? Qual é o problema dessa questão? É justamente aí o que Jesus fala, né? Estavam fazendo o templo, a casa de Deus, um comércio. Então, as pessoas tinham que pagar anualmente ali um imposto do templo. Esse imposto era pago anualmente. E como vinham judeus de todas as partes, era necessário que se fizesse o câmbio, não era aceitável outra moeda, só mesmo a moeda local. Então eles tinham que fazer o câmbio, né? Mas você não vai fazer o câmbio dentro do templo, dentro da igreja. Tem locais aí, você vai fazer, hoje, por exemplo, você vai fazer o câmbio, você vai no banco, você vai numa casa de câmbio, ou na casa de turismo, um local apropriado, permitido por lei para se fazer isso, né? Pelo menos o cristão, a gente espera isso aí. Ou no banco, né? Tem os bancos que fazem o câmbio hoje, bancos eletrônicos e tal, você vai fazer o câmbio aí nesse lugar. Ou se você quer comprar, você tinha que comprar o animal, né? A pomba, o cordeiro, ali para oferecer o sacrifício. Claro que você vai comprar isso num lugar especializado e levar para lá o sacrifício. Ou você vai trazer isso lá da sua casa para participar ali do sacrifício. O que se instalou no templo, né? Você tinha lá a pessoa que fazia o câmbio para que eles pudessem pagar o imposto, ou mesmo até comprar os animais. Havia também até já uma combinação, né? Havia ali uma mutreta, né? Para dizer assim, uma coisa irregular dentro do templo com os próprios sacerdotes que levavam vantagem em cima daquelas vendas, né? Primeiro, para permitir que eles ficassem ali, eles tinham que dar alguma coisa, né, para o templo. E segundo, os próprios sacerdotes, eles recusavam o sacrifício tinha que ser perfeito. Então eles arrumavam algum tipo de imperfeição, mesmo que não tivesse, a fim de que a pessoa fosse obrigada a comprar o animal lá no templo, e ali também eles ganhavam em cima ali daquela venda. Então, olha a coisa triste, né? O desvio ali de função do templo do Senhor virando um comércio. Talvez algumas pessoas aí estejam falando, mas isso não acontece mais no dia de hoje. Mas acontece, né? A gente sabe que hoje também está acontecendo. Se Jesus chegasse hoje aí em algumas igrejas, né? Eu não sei, tem que ter muito chicote, porque é muita coisa, muita gente, né? E muito dinheiro. Então, quando Jesus pegou aquele chicote e começou a derrubar as bancas, derrubar as coisas, imagina, caindo tudo pelo chão. Dinheiro aqui não era dinheiro, não existia naquela época o dinheiro de papel, então era moeda, então as moedas caindo pelo chão, o barulho das moedas. Então, imagina a bagunça que foi no templo, com Jesus ali realmente indignado com aquilo que estava sendo feito com a casa do Pai, com a profanação do templo. O templo é um lugar sagrado. Lá para os judeus, então,
O templo representava a presença de Deus. E olha como é que a presença de Deus estava ali contaminada, profanada, o santo, o sagrado, misturado com aquilo que é profano. E nós sabemos que aquilo que é santo não pode se misturar com nada, porque senão fica impuro. E o templo estava impuro. Por isso que o subtítulo aqui, o título, né, desse texto, é a purificação do templo, porque o templo estava impuro, estava precisando ser purificado. E Jesus ele faz aquela chicoteada para lá e para cá e começa a arrumar a casa. E muitas vezes é preciso realmente que nós tenhamos atenção como está ali o templo, né? Você está vendo lá o templo, está vendendo revistinha, né? Hoje vai ter a rifa para o jantar de não sei o que, o almoço, não sei o que lá mais, né? Se fala mais de excursões, de viagem, se fala de dinheiro, se fala de tantas coisas, mas pouco se faz do devocional a Deus, do louvor, da adoração, da palavra, né? Então, oração, que é importantíssimo dentro do templo, a casa de oração. Tem lugares que a oração é quase que inexistente, porque está contaminado, está cheio de coisas ali para contaminar aquele lugar. Tá? Então, o que nós podemos imaginar? Uma coisa que cada um de nós aí usa, é muito útil no dia de hoje, o nosso celular, não é verdade? E o nosso celular, cada celular ele tem uma determinada capacidade de memória, né, de operação de aplicativos. E se esse celular ele estiver sobrecarregado, o que vai acontecer com ele? Ele não vai funcionar, ele não vai cumprir as suas funções, ele vai ter dificuldade para executar as suas funções. Se o templo de Deus, se a casa de Deus estiver sobrecarregada de coisas que não são para estar lá, ela não vai executar a sua função. Não vai haver ali a manifestação do poder de Deus, porque de fato Deus não está sendo buscado naquele lugar. É isso que vai acontecer quando o templo de Deus ele é profanado. Por isso que quem está ali no templo tem que ter muito zelo, muito respeito pelas coisas de Deus, para que elas funcionem exatamente como foram feitas para funcionar. Então é isso que Jesus ele fala ali. Então a primeira coisa que nós devemos ver, Deus é santo e nós precisamos, em Pedro fala sobre isso, ser santo como ele é. Né? Então o chicote, muitas vezes, não é que você vai pegar literalmente o chicote, né, irmão? Mas a gente precisa realmente se indignar e falar. Ah não pode falar porque senão vai ferir sensibilidade. Mas o que adianta a gente alisar aquilo ali e aquela pessoa está no caminho de perdição? Nós seremos cobrados por isso. Então nós precisamos falar sim as coisas que estão erradas. Templo não é lugar para vender nada, não é para se vender nada, não é nem para estar se falando. A única coisa que vai ter ali são dízimos, são ofertas, e no momento apropriado e mínimo de tempo possível, da forma mais discreta possível, para que a pessoa não ache que está se vendendo ali alguma coisa. Não é lugar de venda, não é lugar de troca, não é lugar de barganha, por nada, e nem de outros assuntos que não estejam relacionados à fé, a Deus, né? A busca, a presença do Senhor. Ali é lugar de oração, ali é lugar de ouvir a palavra, ali é lugar de adoração, de estar adorando a Deus, não é lugar para outras coisas. Isso é o que contamina muitas vezes o templo, e que necessita de uma chicotada espiritual. Hoje o chicotada vem através da palavra, como nós estamos falando, nós estamos pregando, mostrando para a pessoa aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, quando o templo, quando a pessoa está lá no templo, quando as pessoas, o culto, a igreja, né, estão buscando coisas que são para si próprias, seus interesses pessoais, fama, riqueza, poder, dinheiro, isso aí é um desvio de finalidade da função do templo. O templo está deixando de cumprir a sua finalidade, virou uma coisa material, virou qualquer coisa, menos igreja. Igreja não é. Porque a igreja, ela tem que buscar fé, ela tem que buscar adorar a Deus, ela tem que buscar o aprendizado da palavra, ela tem que buscar oração, ela tem que buscar comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Isso é templo. Né? Templo não é lugar, irmão, está aqui o meu cartão, né? Para pregar eu cobro tanto, né? Para cantar eu cobro tanto.
não é lugar disso. Não é, vai para uma casa de show, né? Vai para um auditório, mas não no templo, não na igreja. Não é lugar de negócio. Não permita que façam da casa do Pai um lugar de negócio. Quem tem ali essa responsabilidade vai ser cobrado por isso. É lugar de zelar pelas coisas de Deus. Então, essa vai ser a nossa primeira parte aqui, né? O templo é lugar de amar, né? De servir e de dedicar-se a Deus. É um lugar de serviço e não de se fazer barganhas, né? Como muitos têm feito por aí. Aí vamos aqui, são duas partes, né? A gente separou aqui essa mensagem em duas partes. A segunda parte da mensagem, que vai começar a partir do versículo 17, nós fomos até o 16. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram. Glória a Deus, né? Nas Escrituras e na Palavra de Deus. Então, primeira coisa que nós devemos olhar aqui, né? Que quando ele fez aquele negócio do chicote, botou os campistas para correr, os vendedores de pombo, né? Todo aquele comércio para correr. Quando Jesus ele faz isso, né? Eles lembram daquilo que está no Salmo 69, versículo 9. O zelo da sua casa me consumirá. Ele será consumido, né, pelo zelo que ele tinha. E qual foi a razão pela qual o Senhor Jesus ele foi crucificado? Foi a inveja, né, daqueles principais da sinagoga, dos sacerdotes, né, dos escribas, os principais ali que não conseguiam replicar aquilo que ele fazia, os sinais que ele fazia, a sua pregação com a autoridade, o poder que ele tinha sobre os espíritos malignos para expulsá-los apenas pela palavra, sem fazer qualquer show, sem perguntar endereço, CPF deles, o que eles comeram na noite passada, não fazia nada disso. Simplesmente pela palavra eles se submetiam e eram expulsos, e eles não podiam fazer aquelas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vê aí, que esse zelo do Senhor Jesus, tanto pela pureza do templo, pela pureza da palavra, da pregação, tirando todo aquele peso que era colocado ali pelo sistema religioso judaico, esse zelo que ele tinha foi a causa da inveja e a causa ali, naquele momento, nós sabemos que é a operação de Deus para a salvação de toda a humanidade, mas foi a causa que os judeus ali encontraram para fazer a injustiça contra ele, matá-lo injustamente, né? Como ele morreu na cruz ali, e nós sabemos pelos nossos pecados. Então esses judeus vão perguntar para ele, depois os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? E é interessante a resposta que o Senhor Jesus vai dar, né, que a gente vai ver, vai compreender bem, que ele diz assim: Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Então Jesus não estava falando ali do templo. Até que os judeus falam: poxa, 46 anos nós levamos, né, para construir esse templo, e você diz que em 3 dias vai reconstruir. Eles pegaram ali aquela frase do Senhor Jesus de uma forma literal, mas Jesus estava falando de coisas espirituais muito mais profundas. Ele estava falando do seu próprio corpo. O santuário é o corpo dele, sabe? Então nós temos uma primeira parte em que nós vimos ali Jesus ele falando sobre o santuário físico, que foi o santuário para os judeus.
inclusive um santuário que foi completamente destruído pelos romanos. Nós sabemos que não ficou pedra sobre pedra, como profetizou o próprio Senhor Jesus, não ficou ali pedra sobre pedra. E ali representava a presença de Deus. Mas por quê? Porque agora não representa mais aquele espaço físico a presença de Deus. Quem é? O Senhor Jesus, é o próprio santuário. É Ele que representa a presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então tem muita gente aí adorando de congregação, adorando o nome de igreja, adorando líderes, quando somente o Senhor Jesus é Ele que representa a presença de Deus. Nós precisamos entender isso. Isso é importante. E Paulo ele nos ensina também, trazendo ali uma compreensão da palavra, que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando nós passamos então a ter a presença de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quando ele começa a trabalhar em nós como tacógrafo, nos orientando naquilo que é certo, naquilo que é errado, como devemos andar, como não devemos andar, nós passamos a ser santuário de Deus, nós passamos a ser templos de Deus também, porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele está habitando dentro de cada um de nós. Deus, então é muito fácil a gente chegar com um chicote ali na casa do outro e querer consertar a casa do outro, e querer consertar o santuário do outro, querer mudar ali a coisa do outro. É muito fácil, você vai chegar na igreja e de repente você vai ver lá os irmãos fazendo rifa, vendendo alguma coisa, e tal, aquela descontação total. Claro que nós devemos ensinar de uma forma produtiva, não desconstrutiva, não uma forma que vai botar as pessoas para correr, mas uma forma que as pessoas vão entender que Deus não está naquele negócio, Deus não está naquele lugar, porque se elas estão buscando Deus daquela forma, elas não vão encontrar. A própria palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E aí o coração está em qualquer coisa, menos em Deus. Então a gente precisa orientar. Mas Jesus ele fala algo muito importante aí. O santuário passa a ser o nosso corpo. E aí o negócio complica. Porque nós temos que entrar com um chicote de corda dentro de nós mesmos. Entenderam, igreja? Nós temos que entrar com esse chicote dentro de nós mesmos para expulsar aquilo que não agrada a Deus. É essa a diferença que vai ter agora. Porque quando eles perguntam para o Senhor Jesus qual é o sinal que ele dá, ele fala: olha, se vocês destruírem este templo, o corpo dele, eu vou ressuscitar, tá? Reconstruir, ressuscitar em 3 dias. Naquele momento, os seus discípulos ficaram, de repente eles até concordaram com os judeus. Espera aí, 46 anos em 3 dias? Não dá, né? É quase 16 anos por dia, né? Mais de 16 anos, um pouquinho menos, 16 anos por dia. Não dá. Isso aí, essa conta do Jesus, aí, tudo bem, eu fiz muita coisa, mas isso aí também está demais, né? Eu não duvido que Jesus poderia até fazer isso mesmo, né? Poderia, mas não era isso que ele estava falando. O templo que ele estava falando era o corpo dele. E sabe que isso é importante? Porque depois que o Senhor Jesus ele foi crucificado e que ele ressuscitou o 3º dia, aquilo produz o quê? Fé no Senhor Jesus e fé nas Escrituras. Mas não produz somente naqueles discípulos que estavam presentes naquele momento, mas nós hoje que estamos ouvindo esta palavra também, e as gerações que se passaram, e as gerações que ainda estão por vir, porque é através dessa palavra que o Espírito Santo produz em nós a fé. É Ele que nos convence que isso é a verdade. Olha que coisa importante para a nossa vida cristã. Por isso que a igreja é um local de estar aí buscando a palavra, de estar orando, de estar adorando, de estar servindo, de estar amando, e não deixando se envolver com outras coisas, se contaminando com outras coisas. Lembra do celular cheio? Ele perde a sua capacidade, a sua função principal.
você não consegue operar uma coisa horrível. Às vezes vem pessoas aí com o celular, dá uma ajuda aqui, a gente não consegue nem mexer, o bicho todo travado, você fala assim, irmão, só tem um jeito, né? Tem que dar um jeito, hora aí, vamos comprar outro celular, porque não tem jeito. Porque está todo sobrecarregado, cheio de coisas, a pessoa coloca um monte de coisa, vira de todo lado. Jesus, ele entrou ali, né, nessa linguagem moderna. No tempo, poderia ser um computador ali, cheio de vírus, completamente sem finalidade alguma, já não servia para nada. E ele foi como um antivírus ali, limpando aquele templo. Templo físico, mostrando para os judeus que aquilo ali estava errado, mas também mostrando para os judeus que eram incapazes, eles eram incapazes de fazer aquela limpeza sozinhos, como nós somos incapazes também, tá? Não é só o judeu não, tá, irmãos? Eu vou falar do judeu, a humanidade ela é incapaz de se limpar sozinha, de se salvar sozinha. Esse negócio aí, vamos construir um mundo melhor, vamos colocar amor no coração, que só vê mais guerra, mais destruição, mais ódio, mais pessoas se dividindo, né? Isso contra aquilo e tal. A gente só vê isso porque a humanidade ela é incapaz de se salvar sozinha, de se restaurar sozinha. Somente o Senhor Jesus, ele tem esse poder. Somente o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder transformador dentro de cada um de nós. Então, por isso que o templo ele tem que estar sempre armado, adornado, preparado para a adoração, preparado para a ministração da palavra, para o serviço, para o amor. É isso que é o templo de Deus. E esse templo agora não é mais só aquela igreja que você vai e precisa ir, porque lá nós temos comunhão, né? Como nós estamos tendo aqui hoje, a igreja como nós estamos tendo aqui hoje, a igreja como você vai na igreja física, é um lugar de comunhão com Deus, comunhão com irmãos, a gente senta, a gente ouve a palavra, a gente precisa ouvir, a gente precisa pregar, a gente precisa louvar, a gente precisa adorar, né? A gente precisa servir, a gente precisa amar, a gente precisa fazer tudo que diz a Bíblia. E a gente faz isso no espaço físico, como nós estamos fazendo aqui, virtual, mas a gente está de uma certa forma aí fisicamente, né? Unidos pelo Espírito. Mas também, muito mais importante, porque isso aí é lugar de culto. O que nós estamos aqui é um lugar de culto, virtual, mas é um lugar de culto, tá? Esse é um lugar de culto. Porque o templo hoje está dentro de cada um de nós. O templo hoje somos nós. Então, quem é que deve ser purificado? Quem é que deve ser limpo? Quem é que deve ser adornado e preparado para o serviço a Deus? Somos nós. Cada um de nós deve estar sempre buscando aí essa santificação. Esse é um dos objetivos principais da nossa peregrinação aqui na Terra. É a santificação. É quando nós estamos nos separando daquilo que Deus não se agrada para agradar a Deus. É quando nós estamos alinhando a nossa vida à palavra do Senhor. Então esse é o nosso chicote de corda. É quando a gente lê a palavra e diz, epa, isso aqui na minha vida não está de acordo com a palavra. Então, Deus me dá força porque eu quero vencer isso aqui, eu quero superar isso aqui. Ainda tenho alguns comportamentos, algumas reações que eu não deveria de ter. Então eu vou trabalhar com Deus que eu quero vencer. Esse é o nosso chicote de cordas. É como nós estamos aí fazendo como o Senhor Jesus, entrando dentro do nosso templo, que é o templo do Espírito Santo e não nosso, para fazer a purificação. É quando você se dispõe a orar. Eu vou orar para mudar isso na minha vida. Eu vou orar para transformar a minha vida. Quando você dispõe a amar, eu estou orando. Quando eu estou orando por alguém, às vezes nem você tem tanta intimidade, né? Tanta amizade com essa pessoa, mas você ora por ela a si mesmo. Você está amando, você está servindo, sabe? Você se dispôs a tirar um momento, né, para fazer oração por aquela pessoa, um momento do seu dia. Você não só ora por você, pelos seus problemas, pelas suas causas, mas você separa momentos do seu dia, da sua semana, né? Seja o momento da semana, seja do dia, que você ora por aquela situação, você se preocupa com aquela pessoa, você quer que ela saia daquele problema, então você vai lá e coloca o joelho no chão e ora.
ora pela cura, ora para que Deus ali abra uma porta ali de trabalho, vê que ela está precisando ali de sustentar a sua família, a sua casa, você ora para que isso ali aconteça na vida da pessoa, né? Você ora para se libertar de algum vício, algum comportamento. É isso que é o templo adornado, um templo que está servindo, um templo que está amando, um templo que está louvando, que está ali buscando a Deus verdadeiramente. Então o templo não está restrito ao espaço físico, porque tem gente que na igreja só falta ter asinhas, né? O irmão só falta ter asinha. É que nem aquela história antiga, né? Que o pessoal conta aí, do garoto que queria morar na igreja, né? Porque quando chegava em casa, o pai dele se transformava, né? Virava o cão, né? Brigava com a mãe, batia em todo mundo, né? Era extremamente violento. Mas quando chegava na igreja, o homem tinha até asinhas. Então, poxa, por que a gente não mora na igreja, né? Papai na igreja é tão bonzinho, né? Então, não pode ser. A igreja é onde a gente está. A igreja é onde nós estamos convivendo com as pessoas. Então, tem pessoas que acham que Deus só tem olho dentro da igreja. Depois que a pessoa sai da igreja, Deus fica cego. Né? Deus está em todo lugar, irmãos. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Não tem aonde se esconder de Deus. Imagine um lugar bem escuro, trevas profundas, uma caixa preta, um inseto preto dentro da caixa preta. Ninguém pode ver, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Não tem como se esconder dele. Tudo está nu e patente diante dos olhos daquele que tudo pode. Então nós precisamos fazer para ele, por ele. Quando nós estamos fazendo pelo próximo, nós não estamos fazendo somente por aquela pessoa. Nós estamos fazendo para Deus. Jesus fala sobre isso, né? Quando nós estamos ajudando, orando, nós estamos buscando o melhor da outra pessoa, nós estamos fazendo isso para Deus. Então é importante aqui que Jesus fala isso. A edificação da nossa fé, ela vem através disso aqui. Então, o que nós podemos concluir aí, né? O templo, quer seja no lugar de culto, nós frequentamos, nós temos comunhão com os irmãos, com Deus, quer seja ele um lugar de culto no nosso interior, no nosso homem interior, esse templo tem que ter só uma finalidade: amar, adorar, servir a Deus, viver em oração. Essa é a finalidade desse templo. Não pode o templo ser um lugar de estar com a cabeça voltada para outras coisas, de estar pensando em outras coisas. A pessoa vai para a igreja e muitas vezes ela está muito preocupada com as mensagens, mas é um local é negócio de trabalho, eu preciso responder. Você não pode tirar 1h30, 2 horas para Deus. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Você tira 1h30, 2 horas para tantas coisas na vida. Será que você não vai render muito mais no seu trabalho, naquela atividade que você está ali olhando naquele momento, se você dedicar aquele tempo somente para Deus? Se você não consegue se controlar, diz que hoje tem um vício em tecnologia, né? Você não consegue se controlar, desliga. Não, desliga mesmo. Não, 2 horas só, deixa de ligar até fazer bem para você. Você está sendo escravo, o celular está com chicote batendo em você para lá e para cá e você não consegue entender. Então desliga ele um pouquinho e deixa Deus dirigir aquilo ali naquele momento. Aquele é o momento de entrega para Deus, só para Deus, e não de estar ali pensando em outras coisas. Então, o nosso chamado é para servir a Deus. E cada vez mais nós devemos empenhar nesse chamado, porque aonde nós estivermos, quer seja em casa, quer seja no trabalho, ou em qualquer outro meio social que a gente estiver inserido, aquele lugar nós seremos servos do Senhor. Nós seremos ali para a glória de Deus. Cada vez mais buscar ser ali para a glória de Deus. Agora vamos dar um exemplo mais aqui, né? Vamos exemplo que a gente vê a coisa prática, né? Você imagina a pessoa que está querendo entrar em forma, né? Você pagou lá seus 300, 400, 500 reais lá na sua academia, aí agora você pode vir a hora que você quiser, você pode vir todos os dias, né? E você vai para a sua academia. Quando você chega na sua academia, sempre tem uma festinha, ou é aniversário de alguém, ou é festa junina, ou é futebol, ou assistiu um jogo hoje, vai ter. E nunca as pessoas estão concentradas em fazer exercício, fica aquele tumulto, tudo espalhado.
como que as pessoas vão conseguir ali tratar o seu corpo, o seu físico, né, da sua necessidade de aprimoramento físico, de melhora de condicionamento físico, se a academia nunca está cumprindo esta finalidade? Qual é a finalidade que eu vou à igreja? Qual é a finalidade que eu oro? Qual é a finalidade que eu busco na palavra? Qual é a finalidade de servir? É a Deus. Se sempre tem alguma coisa que desvia dessa finalidade, esse templo, ele está precisando de ser o quê? Purificado. Então, a gente entende isso, Jesus está fazendo isso. Tanto fez lá no passado, naquele tempo, ele entrou lá e fez a purificação em Jerusalém, na Páscoa, né? Como está fazendo hoje dentro de cada um de nós. Hoje ele está dentro de cada um de nós, purificando através do Espírito Santo. É só você crer e buscar. Senhor, então, entra, faça a tua obra em mim. Muita gente preocupada em fazer a obra de Deus, mas não deixa o Deus da obra fazer a obra dentro dela. É preciso primeiro deixar o Deus da obra agir dentro de cada um de nós. Por isso que a gente vê o chicote, somos nós que temos que entrar com esse chicote dentro de nós mesmos, não no outro, né? A vida do outro é muito fácil falar. É muito fácil ver os erros dos outros e os nossos erros. E a nossa autoexame, o nosso autoexame que nós precisamos fazer. Então é importantíssimo isso, né, nessa conclusão. E também, para finalizar aqui, tudo que nós falamos aqui nessa palavra, que eu falar, tanto na palavra que o irmão Luiz introduziu, que tem muito a ver, falou sobre a questão da transformação que o Espírito Santo faz dentro de cada um de nós, da operação do Espírito Santo, nós somos o templo, como nós já vimos aqui, né? E tanto essa questão da purificação do templo só vai ter valor na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, se nós colocarmos isso em prática. Não adianta nada a gente sair daqui e esquecer tudo que a gente ouviu. Nós já temos que sair daqui pensando, como eu vou aplicar isso? O que é que precisa ser purificado no meu templo? Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a palavra aí, não tem ninguém que não precise ser purificado. Todos nós precisamos. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Então nós precisamos sempre ser purificados, reconhecer isso diante de Deus e buscar, né, essa purificação. E buscar, nós não vamos encontrar aqui nessa terra. Não vou enganar ninguém, eu acho que ninguém deve se enganar, a Bíblia diz isso também. Mas nós devemos buscar ansiosamente isso, essa purificação, essa santificação, através do poder de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Então, que seja uma palavra para a nossa edificação, para a edificação sua aí, né, da sua casa, da sua família, uma palavra que venha transformar realmente as nossas vidas dia após dia, né? Mais uma de tantas outras que já passamos e mais outras que Deus, se Deus permitir, nós teremos aqui. Palavra para transformar a nossa vida, para nos dar o crescimento espiritual. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você seja cada vez mais um templo puro, um templo que busca a purificação do Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou passar a palavra agora para os comentários, aquilo que Deus estiver colocando aí no coração do nosso irmão Luiz. Irmão Luiz, então, está com a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Antes de começar, eu gostei muito dessa, na verdade, eu gostei dessa aplicação que o senhor falou, que é muito fácil entrar com chicote nos outros, né? Mas que nós temos que entrar com chicote dentro de nós mesmos, né? Essa aqui é a verdade. Isso aí, para mim, foi a chave de ouro. Bom, aqui no início ele fala, tudo que o senhor falou tudo, mas eu acho que eu até separei aqui alguma coisa. Ali ficou patente, como o senhor explicou, a questão do cambista, a questão dos sacerdotes, ao deixarem que os vendedores ficassem no pátio, não é isso, pastor? No templo, né? E eles ganhavam comissão com as comercializações e com os comércios, né? E também
ganhavam, forçavam, né, as pessoas a comprarem lá, porque recusavam, né, os outros sacrifícios que eram comprados lá fora. Isso era uma indignidade muito grande e eu concordo com o senhor. O verdadeiro, como o senhor falou aí da profecia, era um desrespeito pelas coisas de Deus, e isso irritou Jesus, né, o zelo que Jesus tinha pelo templo na época, irritou muito Jesus, e ele teve que reagir dessa forma perfeitamente. Agiu com coisa. E o interessante, na segunda parte, foi quando Jesus falou da reconstrução do templo, né, em 3 dias, do templo entre aspas, né, porque ali Jesus, eles não tinham noção que dali o templo iria, o templo ele era apenas, ele só tinha apenas em Jerusalém, né, e era só para os judeus. Mas Jesus veio para os judeus e para os gentios. Então o templo, como é que se diz, ele iria ser destruído. Ali ele já estava começando, mas eles não entendiam, eles não conseguiam enxergar. Quando ele disse que iria reconstruir o templo em 3 dias, né, aquele templo em 3 dias, e na verdade o templo hoje em dia ele deixou de existir. Jesus, ele é a igreja, ele é o cabeça da igreja. Nós somos os noivos. A relação, e é muito bonita, a relação de Jesus com a igreja de Jesus Cristo, com a igreja dele, é uma relação do noivo com a noiva. Né? O noivo ansia estar com a noiva. Né? Então ali ele já começava a avisar, e olha, e é tudo uma lógica para nós que estamos agora. Né? No templo, lá naquele outro pátio, que faziam, eram feitos sacrifícios, aquela matança toda. E não tinha mais lógica, não tem mais lógica nenhuma aquilo continuar existindo. Quando Jesus foi o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito. Então ali Jesus passou a ser o sumo sacerdote, né? E nós somos sacerdócio santo dele, né? Nós somos sacerdotes dele. Então, como é que se diz? E a igreja é de Jesus Cristo, né? Nós podemos ter denominações, mas a igreja é de Jesus Cristo. O senhor falou muito bem, né? Tem gente, não, a minha igreja é tal. Não é como se aquilo fosse um cartão de visitas, a minha igreja, a minha denominação. Quer dizer, você está tirando de Cristo e passando por uma coisa humana o que é de Cristo. Não é? Então, uma misturada, um desconhecimento profundo da palavra de Deus, é uma anulação do papel de Cristo, né, que é o sumo sacerdote. Né? E o que o senhor falou, nós passamos a ser santuário de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, né? A pessoa do Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus, muitas vezes, a gente não diz, nós falamos ela exorta, não sei o que fica, na verdade o chicote, nos mostra quem nós somos. Então, pastor, essa palavra foi muito boa e eu gostei muito desse negócio que o senhor falou de chicote, eu achei excelente, porque nós temos que ter o senso crítico aos olhos da palavra de Deus, não é isso, aos olhos da doutrina, em relação ao nosso próprio comportamento, e não ficar olhando os outros. A salvação é individual, não é isso, pastor? Então é muito fácil, eu vejo muitas pessoas na igreja chegarem e ficar para lá e para cá, profetado, não sei o que lá, mas você não vê ela permitir, ela abrir o coração para a restauração que o Espírito Santo executa em nós. Não é isso a verdadeira mudança? Então, pastor, muito obrigado, foi uma grande palavra. Deus abençoe o senhor e a sua família, tudo que aprouve a ele que o senhor cuidasse. Eu devolvo a palavra pedindo que, se houver alguma necessidade de reparo no que eu falei, o senhor faça. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Amém.
Nós vamos agora, não tem reparo nenhum, não. Tá tudo certinho aí, né? Deus abençoe, né? E nós vamos agora, aquele momento de oração, aquele momento que nós colocamos diante de Deus as nossas vidas, né? Você está aí participando, né? Você está ouvindo a palavra, Deus falou do seu coração. Você talvez esteja enfrentando aí um problema, uma luta muito grande na sua casa, na sua família, na sua vida. Quem não está, né? E precisa realmente de uma resposta de Deus, de uma orientação. Às vezes nem é uma coisa que vai resolver logo agora, mas que pelo menos te traga aí paz, né? Te traga aí tranquilidade para passar por essa situação. Então, o importante é isso, é ter paz, né? Ter tranquilidade. Tem coisas que não vão se resolver agora, a gente precisa entender isso. Tem coisas que vão demorar algum tempo para resolver ou que vai ser transformado em outras coisas, né? Só Deus sabe aí o amanhã. Não nos pertence e nós não devemos, Jesus fala que nós não devemos ficar ansiosos por isso. Não fique ansioso por nada, não fique ansioso por nada. Vai, siga em frente, vai entrando pela porta que Deus está abrindo. Não fica preocupado, achando que só isso que você está pensando é a solução. Às vezes não é. E às vezes se quer bênção na sua vida. Se quer, vai te abençoar. Então, peça a direção de Deus, Ele vai confortar o seu coração, Ele vai te dar a paz que você precisa passar por essa situação. E claro, tem situações que Deus ele vai prontamente resolver, está ali ao alcance dele, todas as coisas, que realmente era para ser feito dessa forma. Então, que pedir a Deus? Que seja feita a vontade dele, que seja feito conforme a vontade dele. Priorize nessa oração as coisas espirituais, claro, sempre as coisas espirituais, mas não deixe colocar nada que você vê, é uma necessidade, está maior do que eu, preciso vencer, está fácil, mas eu quero que Deus me oriente, porque eu não quero que seja por mim, mas que seja por Ele, que é o melhor sempre, nem em todas as situações, nas fáceis, nas difíceis, nas complexas, nas impossíveis, sempre o melhor estar com Deus à frente, resolvendo essas questões. Jesus ensinou buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas elas nos são acrescentadas. Então, esse é o grande segredo, porque quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus, as coisas de Deus, nós conseguimos entender quando Deus ele está agindo, ou também quando ele não está, né? Nós conseguimos entender. Fica mais fácil passar pelas situações, pelas lutas, pelas provações, né? Fica muito mais fácil. Então, ore com sabedoria, ore pelo Espírito, ore colocando diante de Deus, priorizando diante de Deus as coisas espirituais, mas também todas as suas necessidades. O irmão Luiz vai fazer essa oração agora, ele vai fazer uma oração de intercessão geral, como Deus estiver dirigindo lá o seu coração, né? E a igreja vai colocar também, né, os irmãos, irmãs, as pessoas que estão conosco aí, né? Vão orar, colocando diante de Deus as suas necessidades, e nós vamos estar concordando aqui com todos em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, graças a Deus, é isso mesmo. Quanto mais nós nos mergulhamos, nós crescemos em conhecer a palavra de Deus, naturalmente nós vamos nos tornando aquilo que pesa o nosso corpo carnal, nós vamos nos tornando cada vez pessoas mais espirituais e vamos cada vez mais pedindo coisas alinhadas a que Deus realmente tem para nós. E aí não fica essa discrepância. E eu sou testemunha, muitas das coisas que eu pedi a Deus quando eu era mais novo, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu pedi coisas que se Deus me desse, eu já estaria muito mal. Então, é muito importante isso que o senhor falou. Nós precisamos buscar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e nós pediremos cada vez coisas mais importantes. Evidentemente, não há ilícito nenhum, pelo contrário, é necessário nós pedirmos por saúde, por restauração, por cura, por libertação, até por prosperidade, abrir portas. Evidentemente, não há nenhum mal nisso, absolutamente. Mas você não vai chegar e pedir, não, agora eu sou campeão, eu vim para ser cabeça imortal, agora eu quero um avião.
eu quero um Boeing, eu quero um Airbus para me deslocar, eu quero levar a palavra às nações. Aí o negócio, tá bom, então vamos fazer a oração, não é? O senhor falou aí, é importantíssimo, importantíssimo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela inspiração que o Senhor deu ao pastor Aguilar para falar, para esclarecer das questões da igreja, da atitude de Cristo, da falta de zelo com as coisas de Deus, que infelizmente muitos cristãos também ainda cometem isso hoje. Então eu te agradeço, meu Deus, pela palavra ministrada, porque ela nos edificou, ela tirou dúvidas, ela nos esclareceu em questões até que estavam, digo, em alguma sombra. Eu quero colocar aqui, em concordância com todos que estão conosco agora, eu quero colocar nas tuas mãos os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas necessidades. Colocamos em tuas mãos, meu Pai, e sabemos que o Senhor vai responder. Não sabemos quando nem como, mas o Senhor vai nos responder. E seja lá o que for, se não for a hora, que o Senhor não use isso para nos dar paciência, para ir nos instruindo, para ir nos transformando, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu não sei quais são os problemas das pessoas. Pode ser um casamento que está se desfazendo, um filho envolvido nas drogas, uma questão de saúde, uma questão de desemprego, a necessidade de uma pessoa passar numa prova para concurso público. Eu não sei, mas o Senhor é o Deus que sabe tudo e pode transformar tudo e não nos deixa sem resposta. Mas também queremos dizer, meu Deus, que a principal necessidade que nós tínhamos, que era a comunhão contigo, o Senhor já proveu através do nosso Senhor, nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Então opera em nós com o teu Espírito Santo, vai nos responder. Eu quero aproveitar o momento e orar, meu Deus, pelo nosso Brasil, pedir que o Senhor liberte o Brasil de ideologias nefastas, que o Senhor livre o Brasil do caos jurídico, político, econômico, social e financeiro. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os campos, a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Eu quero, em especial, pedir que o Senhor conceda a liberdade ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também lhe conceda saúde. Da mesma forma, eu quero lhe pedir que o Senhor conceda saúde, liberdade e força para as pessoas que estão injustamente presas devido ao dia 8 de janeiro de 23. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil de toda injustiça. Eu quero te agradecer por o Senhor estar reconstruindo a saúde do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu quero pedir que o Senhor abençoe, guarde e proteja todas as pessoas que vão aos presídios, aos hospitais e aos outros países, levar a Tua palavra, o conforto do Teu Espírito Santo, levar a libertação através do Espírito Santo. Por fim, eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor guarde e proteja a nação de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora, né, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui reunidos, né, para honrar, glorificar o nome dele, para cultuar esse Deus maravilhoso, para ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, né, adorar, fazer aquilo que realmente é a finalidade do culto, é a finalidade do templo de Deus. Vamos falar com Deus agora? Feche seus olhos, olha o pensamento, o trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui reunidos na tua presença, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que foi tratado em nossos espíritos,
nossa alma, nosso ser. Continua operando na vida de cada um destes que está participando, que irá participar através dos vídeos, dos áudios. Que o Senhor continue operando poderosamente nesta vida, em nome do Senhor Jesus, e que conceda a todos, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Seja o Senhor a guardar, proteger, livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo a cada uma de suas necessidades, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que essa bênção ela seja estendida às suas vidas, casas, famílias, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa que está orando conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez, eu concordo com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida fez ao Senhor, meu Deus. Seja o Senhor trazendo uma resposta a esta pessoa, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que, ao término deste culto, o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Tenha aí um abençoado final de domingo, uma semana repleta da presença de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.